Boa noite, pessoal da live. Antes de começar o nosso estudo, vou ler o livro aqui, Levantar e Seguir, do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Aí aqui a mensagem é levantar e seguir. É interessante notar que por todos os recantos onde Jesus deixou o sinal de sua passagem, houve sempre uma grande movimentação no que se refere ao ato de levantar e seguir. André e Tiago deixam as redes para acompanhar o Salvador. Mateus levanta-se para segui-lo. Os paralíticos que retomam a saúde se erguem e andam. Lázaro atende-lhe ao chamamento e levanta-se do sepulcro. Em dolorosas peregrinações e profundos esforços de vontade, Paulo de Tarso procura seguir o Mestre Divino entre açoites e sofrimentos, depois de se haver levantado às portas de Damasco. Numerosos discípulos do Evangelho, nos tempos apostólicos, acordaram de suas noites de ilusões terrestres, ergueram-se para o serviço da redenção e demandaram o testemunho santificado no trabalho e no sacrifício. Isso constitui um acervo de lições muito claras ao espírito religioso do último tempo. A maioria dos cristãos vai adaptando em quase todos os seus trabalhos, ali no menor esforço. Muitos esperam pela visita pessoal de Jesus no conforto das poltronas acolhedoras. Outros fazem prece por intermédio dos discos. Aos que desejam comprar a tranquilidade celestial com as expostulas generosas, como também os que sem nenhum trabalho em si próprio aguardam por intervenções sobrenaturais do mensageiro de Cristo pelo bem-estar de sua vida. Pergunta a ti mesmo se estás seguindo a Jesus ou apenas ao culto externo do teu modo de filiação ao Evangelho. Isso é muito importante, porque levanta-se, renova-se ainda, é o nosso lema. Então, antes de iniciar o estudo, vamos fazer uma prece. Vamos encontrar uma posição confortável, fechar os nossos olhos, elevar nosso pensamento até Jesus e agradecer a mais essa oportunidade desse estudo do Evangelho desta segunda-feira. Que esse estudo possa nos ajudar, nos esclarecer e que essa luz, que é o Evangelho do Cristo, possa se expandir para toda essa cidade, abraçar os desencarnados que aqui se encontram, que seja um banho de muita luz para todos nós. Agradecer a espiritualidade pela presença, pelo cuidado, pelo amparo e pelo amor. E agradecer a Jesus por todo esse amor que Ele tem por todos nós. Mestre, obrigado pela Tua presença. Pedimos autorização para iniciar o nosso Evangelho dessa noite. Assim seja. Só um momento. E aqui o nosso tema de hoje é Esquecimento do Passado, Motivo de Resignação, capítulo 5, com a nossa amiga Eliana. Ela vai conduzir o estudo, eu chamo ela aqui. Boa noite. Sejamos todos bem-vindos, a mais uma noite de estudos, que Jesus nos convida, que Jesus nos acolhe e que a casa está cheia, poucos encarnados, mas cheia dos nossos amigos desencarnados, assim como a espiritualidade amiga que está conosco, E hoje, como o Maicon já falou, nós vamos fazer a leitura do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, dos itens 11 a 13, Esquecimento do passado e motivos da resignação. E nós vamos começar pela palavra de Haroldo Dutra, que ele vem nos falar muito bem desse tema. Ele abre um leque de informações desse tema, quando ele nos diz que não estamos de posse de toda a nossa memória. Há aspectos positivos e negativos disso. Nós estamos falando aqui do esquecimento do passado. Quer dizer que ele está dizendo que nós não temos conhecimento de toda a nossa memória. Mas nós temos algum conhecimento? As lembranças, Mas elas não são lembradas no momento da reencarnação.
Porque daí onde estaria a justiça de Deus? A misericórdia do nosso Pai com cada um de nós, né? Talvez não tivéssemos um sorriso espontâneo se nós soubéssemos de tudo que já fizemos no passado, né? Mas Deus nos quer sorrindo. O Criador nos concede a bênção do esquecimento para a gente poder recomeçar. Porque se a gente não tiver esse esquecimento, nós não temos condições de recomeçar, de reconstruir uma vida nova, de um espírito novo, de um espírito reencarnante. Exatamente, isso mesmo, Ana Paula. Refazer a nossa vida ao lado daqueles que nós reencarnamos. Reconstruir, recompor o nosso destino. Olha o tanto de coisa que nós fazemos, tendo o esquecimento do passado. Esse passado, nós não estamos nos referindo ao passado ontem. Nós estamos nos referindo ao passado reencarnatório, tá? É um passado de reencarnações. São vidas passadas que eu vivi, que eu fiz ou deixei de fazer, e hoje eu preciso ter esse esquecimento para reconstruir esse novo espírito que está aqui. E se eu lembrasse do que eu fiz para Ana Paula no passado, será se eu hoje abraçaria Ana Paula? Sem condições, né? A gente sente muito, Alexandre, a antipatia pelas pessoas, né? Ou a sensação que nós conhecemos aquelas pessoas. E isso são as lembranças que vêm no nosso perispírito, que são aonde ficam gravados todo o nosso passado, toda a nossa memória, toda a nossa história. É as caixinhas que a gente puxa do nosso inconsciente. Então, são essas as lembranças, né? Seria como se fosse um processo de memória reduzida. Olha o que Haroldo nos diz. É uma memória, mas ela é totalmente reduzida. Assim, o esquecimento do passado em cada reencarnação é a bênção de Deus para que a gente possa recomeçar, recompor o nosso destino, sem os julgamentos das vidas anteriores. Sem ninguém estar apontando o dedo. Você fez isso, você fez aquilo, eu deixei de fazer isso, eu deixei de fazer aquilo. Então, nós somos ou não somos um ser novo? Somos. Nós estamos aqui nos preparando, né, com esse esquecimento para fazermos diferente. Tem uma vez eu li, não lembro agora para trazer, mas eu li que para você saber quem você foi no passado, olhe as suas atitudes e ações na vida presente. Você não vai saber tudo, mas você vai ter uma ideia do que você fez na vida passada, né? Porque ele acaba te dando aí esses relâmpagos de imagem. Allan Kardec também aborda esse tema, ele vem com essa temática em vários livros da codificação espírita. Ele fala na Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o qual nós estamos falando hoje, o Livro dos Espíritos, que eu trouxe muito falando do Livro dos Espíritos, e o que é o Espiritismo. Então, a gente vê que tem várias obras falando desse assunto, esquecimento do passado. Será que esse assunto é importante? Precisamos compreender, porque é necessário esquecermos o passado para que nós possamos ser um vaso novo nesta oportunidade. O fenômeno do esquecimento do passado acompanha a encarnação de espírito, desde a sua união do embrião, ou desde do iniciozinho, né? Pelo laço fluídico através do perispírito. Entrando em estado de perturbação que aumenta à medida que esse laço se aperta, perdendo o espírito a consciência de si próprio, de modo que jamais presencia o seu nascimento. O que o Allan Kardec está nos dizendo aqui?
que quando nós estamos para reencarnar, nós vamos diminuindo, né? Vamos reduzindo ao ponto que nós não conseguimos mais ter memória nenhuma daquela vida que nós estamos deixando para trás para iniciar uma nova vida. Pois não, Alexandre? Exato. São crianças que estão vindo aí com alto nível, né, de inteligência, de entendimento. Sim. Que fica os relâmpagos, fica aqueles jogos de luz na memória, que ele vai avançando, que ele vai evoluindo com o passar do tempo. Eu acho interessante que 3 anos de idade chegar nesse ponto e continuar falando coisas maravilhosas, porque tem menino que no grupo acho que de 13 anos, 14 anos, ele já fez 3 faculdades. São histórias, né? Então, não é história, é verdade, é outra coisa. Não, são histórias que a gente vive. Pois é, e outra coisa, se tudo eu acredito que é Deus que está colocando tudo do jeito, às vezes dói demais a gente pensar essas coisas todas. Eu tenho uma consciência hoje que Deus está colocando as coisas no seu devido lugar. Isso mesmo, aos pouquinhos estão se encaixando, né? Quando a criança respira, o espírito começa a recuperar suas faculdades, que se desenvolvem à medida que se afirma, que se formam e consolidam os órgãos que servirão para as suas manifestações. Ao mesmo tempo que o espírito recupera a consciência de si mesmo, ele perde a lembrança do passado. Quer dizer, ele vai crescendo, né? E ele vai esquecendo, vai ficando totalmente para trás, justamente para que ele consiga evoluir. Só que ele não perde as suas faculdades, as suas qualidades, as suas aptidões adquiridas anteriormente, as que haviam ficado temporariamente em estado de latência e que os ajudarão a fazer mais e melhor do que antes, que é no caso das crianças que você citou, que hoje já têm essas reminiscências do passado e elas já vêm fluindo, já vêm mostrando para que vieram, né? O espírito renasce como se fizera pelo seu trabalho anterior. O seu renascimento é um novo ponto de partida. É um novo degrau a subir. Graças à bondade do Criador, visto que a lembrança do passado, muitas vezes penosa e humilhante, adicionada a amargores de uma nova existência, poderia perturbá-lo e criar embaraços. E aí, de que forma que eu vou evoluir se eu já venho com essas lembranças latentes no meu ser, no meu perispírito? Eu não tenho condições de evoluir, né? É impossível nós conseguirmos evoluir. Exatamente. Pelo esquecimento do passado é que surge um novo ser. Por mais antigo que seja o seu espírito, adotando novos processos, auxiliado pelas suas aquisições anteriores, é um espírito novo renascendo neste momento. E esse espírito novo, quando a gente fala que ele renasce nesse momento, nós queremos dizer que Deus, nesse momento, e sempre, Ele está sendo misericordioso com cada um de nós. Ele está usando da sua bondade para cada um de nós. E muitas vezes nós dizemos assim, eu não sei por que está acontecendo isso comigo. A gente não fala isso. Mas será se a gente se pergunta, não é? Mas e se a pergunta fosse diferente? Será o que eu fiz lá no passado para estar passando
por isso aqui agora? O interessante é que você só vai estar vendo coisas boas. Aham. Você olha para o seu passado e analisa. Então, eu, com 70 anos hoje, eu olho para trás do que eu já fiz e falo assim, como é que isso tudo é Deus? Quantas condições eu tive? Quantas pessoas eu fiz? Uma carinha, uma abração aqui. Eu quebrei um chifre, depois eu estava fazendo cirurgia, chorei porque quebrei, que vai ter. E eu nem sabia o que era anestesia, nem nada, eu estava fazendo cirurgia. Sim. E outro depois estudei, virei torneiro, virei popular, virei fazendo tudo. Nasci na roça. Então são coisas que dentro. Inexplicáveis, olhando a olho nu, né, Alexandre? Sonhos eu tive na minha vida. Aham. Quantas pessoas que eu andei destrazindo aqui, quanta quantidade de estado que eu andei trabalhando com gente, treinando pessoas, ensinando pessoas a trabalhar, a fazer as coisas. E hoje, com 20, 30 anos atrás, as pessoas me ligam para agradecer. Olha, são lembranças, né? Você tenha certeza, o dedo de Deus está 24, não vou falar 24, 36 horas por dia para mim. É 24 horas, 36. Vamos continuar aqui. Quando retorna à vida espiritual, quando o espírito retorna à vida espiritual, a lembrança do passado desdobra-se diante dos seus olhos, sabendo se empregou bem ou mal a seu tempo. Com isso, não há solução de continuidade na vida espiritual, apesar do esquecimento do passado, porquanto o espírito é sempre o mesmo, sendo apenas mais uma fase de sua existência. Ou seja, quando nós retornamos à pátria espiritual, nós relembramos tanto das passadas quanto daquela que nós acabamos de desencarnar. Então, quantas lembranças não vão ficar gravadas na nossa história, no nosso perispírito? Imagina só nós chegarmos aqui com essa carga de lembranças, né? Nós não teríamos condições jamais de evoluirmos ou de fazermos o melhor, ou de pelo menos tentarmos fazer o melhor, porque nós estaríamos carregados, né? Lá no Evangelho, que foi da onde nós tiramos o estudo de hoje, ele diz assim: em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar de experiências de vidas anteriores. Havendo Deus entendido que lançar um véu sobre o passado é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Eu lembrar de alguma coisa do passado, eu não teria como fazer nada, né? A não ser me preparar para ficar me vingando o tempo todo daquela pessoa. E aí, o que Deus está fazendo conosco? Né? Cadê a sua bondade? São as reminiscências do passado, Alexandre, que às vezes, muitas vezes, não é só um pouco às vezes nos acompanham, porque quando nós chegamos aqui, nós não conseguimos buscar, procurar sair daquele caminho, então nós caímos nas mesmas tentações. E essas tentações você acaba lá no mesmo lugar que você acabou na reencarnação anterior. São as reencarnações sucessivas, mal sucedidas, né? E por aí. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente ou então exaltar-nos o orgulho e assim travar o nosso livre-arbítrio. Porque hoje nós todos temos o livre-arbítrio de fazer o mal e de fazer o bem, que é o caso daquele que permanece no mal, sabe que está fazendo mal, que roubar é mal, que matar é mal, que fumar é mal, mas continua fazendo e é isso que eu quero e é isso que eu vou fazer. E fica. Ele não tem condições emocionais, nem vontades espirituais para sair dessa mesmice de vida que ele se acostumou, que são as facilidades que a vida oferece. Então, para ele, que está ali, é muito cômodo ele continuar.
Frequentemente o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu. Olha, respondendo aí o que você falou agora, Alexandre, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de se reparar o mal que lhe haja feito. Se reconhecesse nelas as que odiaria, quiçá o ódio, né, que se desperdaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daqueles a quem houvesse ofendido. Então, não teria êxito nenhum se ele realmente relembrasse alguma coisa do seu passado. Como acontece? Nítido, né, doutor Evilásio? Muito nítido a lembrança, né? Acontece mesmo. Para nos melhorarmos, ortogou-nos Deus precisamente o que de que necessitamos e nos basta. A voz da consciência. Olha aí, nós temos a voz da consciência que fala para a gente o errado e o certo. E será se nós damos essa oportunidade? Será se nós ouvimos a nossa consciência? Muito pouco. Raramente. Muito bem, doutor Evilásio. Nós não ouvimos, e olha que nós temos o livre-arbítrio, nós poderíamos parar um pouquinho para ouvir, mas nós estamos cegos a seguir aquilo que nós já estamos acostumados a fazer, e pouco nós ouvimos a nossa consciência. Mas só deveria, né? Verdade. E as tendências indistintas privam-nos de que ele seria prejudicial. Ao nascer, traz o homem consigo o que ele adquiriu. Nasce, qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Poucos lhe importa saber o que foi antes. E ou se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências mais indicam que lhe restam a corrigir em si próprio. Olha aquilo que eu digo, que você quer saber o que você é hoje, olhe para o seu passado ou vice-versa, né, que são as nossas tendências. Devemos nos concentrar toda a atenção, porquanto daquilo de que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. Mas até nós corrigirmos, é por isso que Deus nos dá a oportunidade das várias reencarnações, e sempre com esse passado esquecidos, né? Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea, que quando a gente volta à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança de todo o passado, que foi o que nós falamos agora há pouco. Nada mais há, portanto, de que uma interrupção temporária semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono. Quando a gente dorme, parece que a vida ali interrompeu, né? Você não lembra o que é que você fez à noite. É uma noite assim, que parece um vão, né? É o que ele está comparando. É o que ele está comparando aqui. A qual não obsta. Muito bem. Faz uma busca antes de despertar totalmente, né, doutor Evilásio? Isso é tão incrível. Uma prova que eu tenho feito uma oração toda noite, a minha noite, com as orações. Depois que eu agradeço a Deus pelo dia, que eu comecei no livro, alimentação, café, essas coisas todas. Aí eu peço espiritualidade e abrigo entre os dois, estiver trabalhando agora, se precisar de mim,
eu fico muito satisfeito com o testemunho. E se quiser mostrar onde eu estou, vou ficar mais feliz. Os jogos que eu tenho aqui à frente, eu quero com você. Uma noite, eu fiz assim, faço isso todo dia. Depois que eu acabei de fazer a oração, porque meia hora no máximo, eu vivi assim, num jardim, maravilhoso, mas muito grande. Fui lá de onde eu vim fazer a coisa aqui, 4, 6, lá de cá, aquela coisa mais linda do meu tempo, isso tudo. Teve uma outra vez que eu saía voando. Olha, são muitas histórias, hein, Alexandre? No lugar que eu cheguei lá, quando eu olhei, que eu vi, comecei a fazer oração. São muitas histórias. Coisas que faça testemunho dos padrões. Peça na sua oração à noite, aos espíritos, se você estiver trabalhando, pede aos espíritos da Bíblia que estão trabalhando agora à noite, que sempre estão, peça para eles se precisarem de ajuda, se propõe a ele. Faz parte da nossa prece ao dormir, né? Trazendo aqui, dando continuidade, eu falei que nós pesquisamos muito no Livro dos Espíritos, né? Lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal, ele vem falando do item da pergunta 392 a 399, Kardec aborda esse assunto, o esquecimento do passado. E ele vem nos falando vários detalhes sobre esse esquecimento. E um deles diz, lá na questão 392, o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado porque Deus assim o quer em sua sabedoria, pois que, sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como sem transição saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. Quando eu não lembro do meu passado, eu tenho condições de decidir, através do meu livre-arbítrio, a fazer o bem ou o mal. Por isso é que existe o véu do passado que Allan Kardec nos diz aqui, né? Em cada nova existência, o homem de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem e o mal. Onde o seu mérito, que se lembrasse de todo o passado, onde que está o mérito, se ele lembrasse de todo o passado dele? Allan Kardec pergunta. E aí ele tem a resposta que, quando o espírito volta à vida anterior, à vida espírita, diante dos olhos que ele estende toda a sua vida pretérita, vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teriam evitado. Nós temos os motivos da causa que nós sofremos e temos como evitar. E nós não sabemos fazer, porque nós não nos ligamos nas consequências dos nossos atos, das nossas ações. E muitas vezes o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade faz com que nós cometemos esses erros, essas falhas. Muitas vezes ligado por esse sentimento negativo que nós carregamos. Pois não, Alexandre? Sim, então, sim. Você pegando hoje, analisando os dois lados, o lado certo e o errado, você vai fazer uma manhã bem
Com certeza, isso mesmo. Então, umas coisas tão humildes, simples. Que seria óbvio, mas nem que todos conseguem ter esse olhar, viu, Alexandre? Não. A gente muitas vezes não consegue ter esse olhar, é pela grosseria de cada um de nós. Não é que nós não somos capacitados para isso, Alexandre. É porque nem todos nós conseguimos ter esse olhar além da vida corpórea. E é preciso ter essa sensibilidade para chegar onde você está nos comentando, né? Allan Kardec ainda vai mais longe, lá na pergunta 393, que é a sequência, quando ele diz que escolhe provas análogas às de que não soube aproveitar ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento e pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova empresa que sobre si toma, ciente de que o espírito, se lhe for dado por guia nessa nova existência, se esforçará pelo levar e reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de instituição das em que incorreu. Tendo essa intuição do pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta e a que indistintivamente resistes, atribuindo as mais das vezes essa resistência aos princípios que recebeste de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Então, a pessoa tem a tendência, né? Ele tem ali falando a consciência que ele não pode fazer, mas ele vai lá e faz. Mas ele lembra que ele pediu para não fazer. Mas a força do fazer dele, do mal, a tendência dele, as inclinações para o mal é maior do que a vontade que ele tem de fazer o bem. Essa voz, que é a lembrança do passado, vos adverte para não recair nas faltas de que já fizestes culpados. Em a nova existência se sofre com coragem aquelas provas e resiste. Espírito se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos a voltar para o meio deles. Então, não tem como a gente dizer que nós não podemos resistir às tendências malignas, aos pensamentos ruins, às tendências de nós irmos lá e praticarmos o mal. Nós precisamos confiar, precisamos ouvir a nossa consciência, precisamos acreditar que nós podemos sermos melhores do que ontem. Kardec ainda comenta essa questão, nos dizendo que nós não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos e do que fizemos nas vidas anteriores. Mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado. Nós já falamos lá atrás. Nós nascemos com essas reminiscências, né? E a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não reincidir nas falhas já cometidas, nos concita a resistência àqueles pendores. Então, nós temos o aviso, nós temos ali a consciência nos falando, mas nós não conseguimos captar, nós não conseguimos entender que aquilo ali nós não podemos repetir. E aí nós caímos nas novas tentações. Na questão 395, Kardec pergunta se podemos ter algumas revelações a respeito das nossas vidas anteriores. E aí os espíritos nos respondem que nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. Se fosse para falar, falaria. Mas e a justiça? A sabedoria, a misericórdia, a piedade, a bondade de Deus sobre cada um de nós ficaria como? Né? Exatamente. 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 Que é o renascimento todo dia, né, Maicon? A mensagem foi bem lida, levantar e seguir. É para a gente levantar todos os dias e seguir, mesmo quando erramos no dia anterior.
Na questão 396, quanto a certas pessoas que julgam ter vaga lembrança do passado desconhecido e que se apresenta como imagem em um sonho que vão se tentar reter, não sendo nisso uma simples ilusão. E aí os espíritos diz, algumas vezes é uma impressão real. Lembra, Alexandre? Mas também, frequentemente, não passa de mera ilusão. Aí a pessoa fica entre, eu acredito ou não acredito no que eu sonhei? Eu acredito ou não acredito no que eu visualizei? Né? Contra a qual precisa o homem pôr-se em guarda, porquanto pode ser feito superexcitada imaginação. À medida que o corpo se torna menos material, com mais exatidão, o homem se lembra do seu passado. Esta lembrança é os que habitam os mundos de ordem superior e têm essas lembranças de forma mais nítida. Depois, lá no final, na questão 399, Kardec faz uma síntese a respeito desse tema. Chegado ao termo que a providência lhe assinou a vida na erraticidade, o próprio espírito escolhe as provas a que deseja se submeter para reparar o seu adiantamento, apressar o seu adiantamento, isto é, escolhe meios de adiantar, e tais provas estão sempre em relação com as faltas de que lhe cumpre espiar. Se delas triunfa, eleva-se, sucumbe-se, tem que recomeçar. Nós tivemos já vários estudos aqui na casa e vários livros que nós já conseguimos fazer leitura, que nós já falamos, inclusive no livro dos médiuns diz, que muitas vezes o espírito, ele escolhe pelo que vai passar. E essa escolha é justamente para adiantar o que os espíritos falam aqui no livro dos espíritos. Para adiantar o seu adiantamento, para apressar. Né? Se ele usou mal as pernas, ele pede para vir sem as pernas. Se ele usou mal os olhos, ele pede para vir cego, para vir com uma certa cegueira, ou mão, ou isso ou aquilo, para adiantar. E muitas vezes o espírito consegue, mas muitos não conseguem, porque mesmo com todos esses pedidos, com todo esse atendimento da espiritualidade, eles ainda não conseguem, né? Nós não conseguimos ainda avançar, evoluir. Você vê que tem pessoas ainda com alguma deficiência que ainda tem a tendência da maldade. A gente olha para a pessoa e diz, meu Deus, ele não tem a perna e faz isso. Meu Deus, ele é cego e ainda faz isso, né? E a gente não entende o porquê que ele está passando por aquilo. Pois não, Maicon? Sim, o nosso lar. Sim, sim. E é verdade, muito bem lembrado. O espírito goza sempre do livre-arbítrio, e é em virtude dessa liberdade que é o livre-arbítrio, é que escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corporal, e que quando encarnado decide fazer ou não uma coisa e procede à escolha entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio pode reduzi-lo à condição de máquina. Ele vai ser só uma máquina sem livre escolha. E não é isso que Deus permite, que Deus quer para cada um de nós. Ele nos dá ainda, com tanta bondade que Ele tem, que Ele ainda nos permite escolher como que eu quero passar pelas provas e expiações. Olha que bondade do nosso Pai, né? Hã? Não podemos. É igual assim, Alexandre, se você tem uma má tendência, ou se você brigou com alguém, reconcilia-te com o teu inimigo aqui, para que você não tenha que passar por esse mesmo perrengue na vida, né, na vida próxima. A gente vai só adiantar um pouquinho que o nosso tempo está se acabando. Se os sofrimentos da vida parecem longos, que seriam se a eles juntasse as lembranças do passado? Olha a pergunta. Se o nosso sofrimento hoje, nós já achamos longo, já achamos que nós sofremos muito, imagina se ele juntar com o que nós fizemos lá no passado, com as dores que nós sofremos lá ou fizemos alguém sofrer. Será que vocês daria conta? Por que não encarar esse sofrimento como uma dádiva de Deus que está te levantando? Aí nós vamos chegar lá.
Nós vamos chegar lá, que é lá na resignação. Vós, por exemplo, sois hoje uma pessoa do bem, mas talvez devias isso aos rudes castigos que recebestes pelos malefícios que hoje vos repugnariam a consciência. Se-vos-ia agradável a lembrança de ter sido outrora enforcado por outra maldade? Não. Não vos perseguiria a vergonha do saber que o mundo não ignorava o mal que tenhas feito? Que os importa que fizeste o que sofreste para espiar, quando hoje sois um homem estimável? É como se hoje eu sou um homem bom, não existiu um passado. E existiu, porque esse passado vem e cobra. Né? Um momento ele cobra. Aos olhos do mundo sois um homem novo, e aos olhos de Deus um espírito reabilitado. Porque se eu vim aqui e fiz o bem, eu não esqueci o meu passado. Eu não corrigi o passado, mas eu com certeza melhorei. Eu com certeza fiz alguma reabilitação de melhoria na minha vida. E que isso vai contar para a correção do meu passado. E pela lembrança, eu não sei se eu corrigi lá ou se eu corrigi aqui. Mas eu melhorei. Livre da reminiscência de um passado importuno, viveis com mais liberdade. É para vós um novo ponto de partida. Vossas dívidas anteriores estão pagas, cumprindo-vos ter cuidado de não contrair outras. Estamos falando dessa, tá? Quantos homens desejariam assim poder, durante a vida, lançar um véu sobre os seus primeiros anos? Quantas pessoas não gostariam de apagar o que fizeram? Quanto ao chegar ao termo de sua carreira não tem dito, se eu tivesse de recomeçar, eu não faria isso. Eu não faria aquilo. A gente fala muito isso, né? Se eu pudesse, se eu tivesse meus 15 anos, eu nunca ia fazer aquilo que eu fiz. E é aqui. É. Exatamente, isso mesmo. Vamos supor ainda que um caso muito comum, que em vossas relações, em vossa família, mesmo se, na sua família, mesmo se encontra um indivíduo que vos deu outros muitos motivos de queixa, que talvez vos arruinou ou desonrou em outra existência, e que espírito arrependido veio encarnar-se no vosso meio, quer dizer, ele pediu para vir naquela mesma família que ele fez ferir. Ligasse a vós pelos laços de família, a fim de reparar suas faltas para convosco. Por seu devotamento e afeição, não vos acharíeis mutuamente na mais embaraçosa posição, se ambos vos lembrassem de vossas passadas inimizades? Em vez de que extinguam os ódios, se eternizariam. Ao invés de amenizar, eles se fortaleceriam. E aí viriam pior, né? Então, disso resulta que a reminiscência do passado perturbaria as relações sociais e seria um tropeço ao progresso. Quereis uma prova disso? Vamos supor novamente que o indivíduo condenado às galés tome a firme resolução de tornar-se um homem do bem. O que acontece quando ele termina o cumprimento da pena? O que acontece com ele? A sociedade o repele, repulsa, o lança de novo nos braços do vício, porque são as oportunidades que a sociedade nossa joga, dá, porque é isso que ele sabe dar à sociedade. Ele não abraça, ela não acolhe. E aí nós jogamos aquele ser que passou anos tentando pagar uma dívida, lançamos novamente no mesmo vício. Tá? Isso é uma suposição. Se, porém, todos desconhecessem os seus antecedentes, ele seria bem acolhido. Se ninguém soubesse que ele passou por uma cadeia, ele ia ter oportunidade, certo? Né? Se ele mesmo o esquecesse, poderia ser honesto e andar de cabeça erguida. E em vez de ser obrigado a curvá-la sobre o peso da vergonha, do que pode olvidar. Então seria um pensamento diferente. Você viu que foram duas situações, né?
a situação da sociedade saber quem ele é, e a outra é dele mesmo esquecer o que ele fez e ser melhor. Isto está em perfeita concordância com a doutrina espírita a respeito dos mundos superiores ao nosso planeta, dos quais, só reinando bem a lembrança do passado, nada tem de penosa. Eis porque seus habitantes se recordam das suas existências procedentes, como nós nos recordamos hoje do que ontem fizemos. Quanto à lembrança do que fizeram em mundos inferiores, ela produz neles a impressão de um sonho ruim. E ainda tem coisas para se falar sobre o passado, mas nós vamos falar um pouquinho aqui da resignação, que é o outro item que nós temos aqui para falar. Motivo da resignação. A resignação, ela anda sempre de mão dadas com a fé. Ela é uma das formas de aplicar a fé em nosso cotidiano. E o que vem ser a resignação para cada um de nós? É a aceitação completa, não apenas do sofrimento em si, mas de todas as circunstâncias que se encontram fora do nosso controle. É através dela que aprendemos que debater-se não nos leva a nada, a lugar nenhum. Porém, a aceitação de uma circunstância não quer dizer imobilizar-se diante dela. Ou seja, muitas vezes as pessoas dizem assim, eu sou uma pessoa resignada porque eu aceito que não tenho pão para me comer hoje. Mas eu tenho saúde, eu posso buscar esse pão. É uma resignação de aceitar aquela dor sem necessidade. Ele está passando por aquela dor por preguiça, por comodismo. Ele pode ir buscar o pão para ele se alimentar. É dessa resignação que a gente não pode confundir. A resignação que nos diz aqui é aquela que a gente acredita que vai passar, porque nós temos fé, nós temos confiança. É uma doença que nós estamos carregando, mas que nós dissemos assim, Deus, se for para eu ficar boa, que o Senhor me dê a cura, mas que eu possa merecer para fazer melhor. Porque não é dizer, me dá a cura e eu voltar a cair em todas as falhas que me levou àquele momento doentio. Então, a resignação, ela tem essa diferença. Muito pelo contrário, essa aceitação nos chama a ação, de buscar, né? A procura de outras possibilidades, enquanto o conformista se acomoda às circunstâncias por preguiça, acabei de falar, indolência, orgulho ou até mesmo por ignorância, de achar que não pode buscar, que não pode sair dali, né? Justamente. O resignado procura se adequar sempre aos desígnios divinos e às lições de Jesus, sem deixar de se melhorar, melhorando a vida em torno de si e daqueles com quem vive. Porque, gente, me diz se não é desagradável você viver o tempo todo do lado de uma pessoa negativa, do lado de uma pessoa que está reclamando o tempo todo que não tem isso, que não tem aquilo, que foi para o banco, enfrentou uma fila imensa, que chegou na fila para almoçar, a comida não estava boa, eu não tenho roupa para vestir hoje porque minhas roupas estão apertadas. Não é ruim? Não seria melhor agradecer por cada item desses? Quando nós agradecemos, nós nos resignamos diante de Deus. Nós procuramos mostrar para Deus que nós estamos compreendendo aquele momento e que Ele é passageiro. Nada nessa vida é para sempre. Tudo passa. Tudo passa, até a nossa dor. Os que vivem revoltados ou indignados contra tudo e contra todos acabam por se tornar antipáticos aos outros, além de correr o risco de prejudicar a própria saúde física e mental. Olha só. Para ele mesmo, isso. Já os submissos a Deus, confiantes na bondade e na misericórdia divina, acabam por conquistar a simpatia e a admiração dos outros, tornando-se eles mesmos exemplo dessa virtude.
E aí nós vamos trazer como exemplo aquelas pessoas que vivem de forma humilde, né? Eu tenho um caso que eu achava muito lindo e acho. Eu cheguei uma vez na casa de uma pessoa e ela disse: Cintia, eu acabei de limpar a casa. Venha conhecer minha casa. E eu entrei nesta casa. E eu vi de forma muito humilde, sem um sofá, sem uma cadeira, uma geladeira vazia, um pedaço de pau com vários pratos e colheres e panelas vazias dobradas sobre essa mesa, uma cama com um cortinado para não ter muriçoca coberto, 2 crianças, a casa limpa e ela feliz. Aquilo me emocionou de tal forma que eu trouxe aquela família para a minha vida toda. Porque neles eu vi humildade, eu vi resignação de tudo que eles teriam naquilo ali e satisfeitos com o que têm. Então, isso não é em todo lugar que nós conseguimos ter essa vivência, né? E com a revolta diante das aflições da vida, nós não alcançamos a vitória espiritual sobre nós mesmos, correndo o risco de termos que repetir as mesmas experiências, talvez em condições mais difíceis em futuras existências. Que vem a cobrança, e a cobrança vem maior. Porém, com a resignação, nossas dores serão como os primeiros avisos de que nossa alegria espiritual está a caminho. Emmanuel nos diz, lá no livro Bênção de Paz, que falta-nos reconhecer, mas reconhecer claramente que Deus está em nós, conosco, junto de nós, ao redor de nós, e que por isso mesmo é imperioso. De nossa parte, aceitar as lições difíceis, mas sempre abençoadas do sofrimento, nas quais, pouco e pouco, obteremos a coragem suprema da fé invisível. E ainda nos diz que a paciência, ela é irmã da resignação. Por quê? Porque a paciência é a virtude apoiada no nosso autocontrole emocional. É na capacidade de suportar as contrariedades, os incômodos, as dificuldades, as injúrias, sem perceber a calma e a concentração, com tranquilidade, resignação e tolerância, principalmente com os erros alheios ou diante de situações e fatos indesejados. Pode ser entendida ainda também como uma qualidade de quem não desiste facilmente e que tem a persistência e a perseverança. Olha que coisa mais linda, né? Então, a paciência, a virtude, a fé, tudo faz parte do processo de resignação. Você com paciência, você está na frente de tudo. Lá no livro Fonte Viva, no item 129, Chico Xavier nos fala: guarda a paciência. Eu não vou ler porque o nosso tempo está expirado, mas vocês procurem ler o Fonte Viva no item 129, que lá esclarece que se as provas te encarcerarem nas grandes constringentes do dever a cumprir, tem paciência e satisfaz as obrigações que te lançaste. Não renuncie ao trabalho renovador. Olha o que aqui diz lá. É uma leitura bonita que vale a pena vocês lerem. Maico, me dá só um tempinho para me ler esse aqui. Joana de Ângeles fala sobre resignação no livro, numa psicografia feita por Divaldo Pereira Franco, na sessão mediúnica de 6/12/2021, no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia. E ela vem dizer assim, que coisa mais linda, eu achei lindo isso. A resignação é uma virtude pouco considerada na vilegiatura humana, dando lugar às aflições perfeitamente dispensáveis ao processo evolutivo existencial. Quase desconhecida, a resignação é a natural aceitação das ocorrências perturbadoras no dia a dia de todas as criaturas. Conscientizando a respeito do insucesso não esperado no empreendimento, facilita o reexame
tranquilo do acontecimento negativo, abrindo possibilidade de reiniciá-la em uma nova óptica, com o mesmo entusiasmo da vez anterior. Isso é muito difícil. Quase sempre, quando algo tem lugar negativo numa realização, o indivíduo permite-se a dominação do ego do seu procedimento, considerando absurdo o resultado desagradável e se entrega à revolta ou ao desânimo, exatamente quando, por um pouco de esforço, se encontraria preparado para o êxito. Resignar-se é o estado de consciência do dever cumprido e da incapacidade de executá-lo, de forma a resultar da maneira feliz esperada. Quando se aguardam resultados sempre favoráveis, vive-se numa redoma de presunção que resulta do egoísmo exacerbado. O aparente erro constitui ocasião para aprimoramento da habilidade do bem, desempenhar as tarefas que promovem o progresso. E aí eu vou pular lá para a última parte, para a gente finalizar, aonde ela nos diz que a resignação, nesse caso, é a perfeita compreensão do que ainda faltam valores para completarem a atividade. Quantas vezes os descobridores da ciência, da arte, da literatura experimentaram e repetiram a sua obra até considerá-la concluída? Resignado sempre ante a massa ignária que o rejeitava, após beneficiar, Jesus prosseguiu até o fim, sem qualquer desânimo, e ainda hoje insiste, gentilmente, para que nossos passos sejam dirigidos para o reino de Deus. Resignado, avança. Essa é a mensagem de Joana de Ângeles, que eu trouxe para nós finalizarmos o estudo da noite de hoje. E como o nosso passe ele vai ser coletivo, né? Nós estamos num momento aí de final de ano, alguns trabalhadores viajando, outros na reunião mediúnica. E nós que estamos aqui agora na sala, vamos nos colocar aptos, né, a receber o passe coletivo, elevando o nosso pensamento a Jesus nesse instante, trazendo a imagem do nosso mestre querido na nossa tela mental. Imaginemos luzes, uma chuva de luzes caindo sobre as nossas cabeças, pedindo que essas bênçãos se estendam aos nossos lares, aos nossos familiares, aos nossos entes queridos, aos nossos desafetos, pedindo a Jesus que o perdão, a resignação e o amor seja colocado dentro dos nossos corações e que o esquecimento do passado nos façam melhores, que possamos a cada dia refletir o que fizemos hoje para estarmos passando, o que fizemos ontem para estarmos passando hoje e o que fizemos para melhorar, porque Jesus é capaz de nos mostrar, de nos assegurar que seremos sim muito melhores. E assim, Jesus amado, ainda te pedimos em especial que o Senhor abençoe a todos aqueles que sofrem, que o Senhor possa abençoar aqueles que estão nos hospitais, nas clínicas, nas ruas, aqueles que por ignorância não percebem a tua bondade amorosa, olhando por cada um. E assim, Jesus Gonçalves, José Grosso e todos os benfeitores, amigos que fazem parte deste trabalho, pedimos e rogamos que todos permaneçam conosco, abençoando esta casa, que nos recebe como hospital de alívio das dores e sofrimentos, que acolhe aqueles que nos procuram, que sejamos gratos pela oportunidade do trabalho. Desta forma, Jesus, te agradecemos pela oportunidade do estudo e que possamos continuar firme no teu Evangelho. Que a tua presença amiga esteja com cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja.